Bolsa caindo, ameaça de guerra, inflação americana ainda resiliente e muitos investidores desesperados sem saber o que fazer. Mas como diz um velho ditado do mercado, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, o melhor momento para se comprar ações é justamente em momentos de desespero, de pânico. E nesse vídeo aqui eu vou te contar 3 ações que eu estou olhando com muito carinho no momento atual. Portanto, vem comigo, assiste o vídeo até o final, deixa o teu like, te inscreve no canal e também torne-se membro aqui do canal. Nos últimos dias, a curva de juros abriu bastante aqui no Brasil e no restante do mundo. E quando nós temos um movimento de abertura muito forte nos juros, naturalmente os ativos de risco, a bolsa de valores, vai sentir bastante. Nesse vídeo que está aparecendo aqui no card agora, eu expliquei com mais detalhe o que está causando esse pânico, essa mudança de sentimento muito forte nos mercados. Mas basicamente, o que está acontecendo é que a inflação americana, a atividade econômica, o mercado de trabalho americano ainda está bastante resiliente. E por conta disso, as expectativas de cortes de juros lá nos Estados Unidos mudaram drasticamente do início do ano para cá. No início do ano, o mercado esperava 6 cortes nos juros americanos, com o primeiro corte sendo em março desse ano. No entanto, atualmente, muitos investidores, inclusive, acreditam que o Fed não vai cortar nenhuma vez o juro nesse ano. E além desse problema, nos últimos dias nós tivemos essa ameaça de guerra entre Israel e Irã, que obviamente aumenta para a aversão a risco a nível global e contribui muito para derrubar ainda mais os ativos de risco. E obviamente, nesses momentos de mercado um pouco pior, sempre aparecem aqueles vendedores de caos pregando o apocalipse, dizendo que a bolsa nunca mais vai subir, que o Brasil vai quebrar e tudo mais. E nos últimos dias, nós vimos muita gente aqui no Brasil dizendo que esses movimentos recentes tinham a ver com a mudança da meta fiscal para 2025 realizada pelo governo federal. Obviamente que essa mudança na meta é um péssimo sinal, mas vamos lá. Todo mundo sabia que o governo não entregaria um déficit zero em 2024 e um superávit de 0,5% em 2025. O mercado todo sabia e inclusive o mercado tinha isso já precificado. E apesar desse movimento errado do governo poder ter contribuído para o aumento na curva de juros e a queda da bolsa, eu acredito que isso é responsável por 5, no máximo 10% desse movimento. Grande parte desse movimento, mais de 90%, tem a ver com o cenário macro global. Dá uma olhada aqui. Esse é o juro de 10 anos americano e dá para ver claramente que ele empinou bastante nos últimos dias. Agora nós temos os juros de 10 anos brasileiros e dá para ver claramente que ele também empinou bastante nos últimos dias. Mas não só isso. Olha os juros de 10 anos do México, tiveram o mesmo movimento. Olha os juros de 10 anos do Chile, o mesmo movimento, a mesma coisa. Ou seja, todos os países, principalmente os emergentes, estão sofrendo por conta desse contexto global que deu uma piorada nos últimos dias. E naquele vídeo que eu deixei no card anteriormente, e também vou deixar na tela final desse vídeo aqui, eu explico o porquê eu acredito que nós não teremos uma guerra entre Irã e Israel e também o porquê eu acredito que os números de inflação tendem a vir melhor na economia americana a partir das próximas leituras. Então depois tu vai lá, assiste, dá uma conferida com mais calma, porque agora eu vou te contar as 3 ações que eu tô olhando com muito carinho nesse momento. A primeira ação que eu tô olhando com muito carinho é a Cosan. A Cosan é uma holding que tem diversos ativos de muita qualidade, como por exemplo, Rumo, Raizen, Compass e também tem um pedaço importante na Vale. Apesar de ter ativos de muita qualidade, as ações da Cosan vêm sofrendo bastante desde o início do ano e esse sofrimento foi intensificado com essa mudança do cenário global nos últimos dias. Grande parte dessa má performance da Cosan se deve ao fato de que a companhia é um pouco mais alavancada. E como nós estamos vendo no mercado atual, o mercado brasileiro não está querendo, não está comprando empresas que têm uma alavancagem um pouco maior, independentemente se são empresas boas, se os ativos são bons ou não. Mas na minha visão, mesmo que uma empresa seja alavancada,
se ela tiver bons ativos e ser uma geradora de caixa, tiver um bom retorno sobre o capital investido, ela é um bom investimento. E à medida que o sentimento melhore no mercado e a nossa curva de juros volte para uma normalidade, eu acredito que empresas com essas características da Cosan tendem a ter uma boa performance. E quando eu falo curva de juros dentro da normalidade, é porque a nossa curva de juros aqui no Brasil hoje precifica apenas mais um corte de 0,5%, que já foi cantado pelo Banco Central, e a partir daí ela precifica hoje que o Banco Central para de cortar o juro e inclusive volta a subir os juros em 2025. O que para mim não faz nenhum sentido, é algo completamente inconcebível e não vai acontecer. Portanto, a curva está errada e ela vai se ajustar com o passar das semanas. Outra empresa que eu também estou olhando com muito carinho e tem uma situação similar com a Cosan é a Simpar. A Simpar é uma empresa que eu já tinha em carteira, mas a qual eu dei uma boa aumentada na posição nos últimos dias. Isso porque, a exemplo da Cosan, a Simpar também está sofrendo muito com essa abertura na curva de juros devido a Simpar ter uma estrutura de capital um pouco mais alavancada. Mas o CEO da companhia, o conselho de administração, toda a Simpar, está deixando muito claro que o objetivo da empresa para esse ano e para 2025 é começar o processo de desalavancagem e focar no retorno, no lucro para o acionista. E quando uma empresa como a Simpar, que tem excelentes ativos, tem um grande retorno sobre o capital investido, é geradora de caixa, começa a desalavancar, isso tem um efeito muito forte sobre as ações da companhia. Só que hoje o mercado desacredita completamente de que a Simpar vai de fato fazer esse processo de desalavancagem. No entanto, eu não tenho motivos para duvidar do management da Simpar. Isso porque eles nunca falaram de desalavancagem anteriormente. Eles sempre venderam a ideia de crescimento, crescimento, crescimento. E agora eles começaram a falar de desalavancagem. Portanto, assim como eles entregaram o crescimento que sempre prometeram, eu acredito que eles também irão entregar esse processo de desalavancagem. E também a exemplo da Cosan, à medida que a curva de juros volte para a normalidade, a Simpar tende a ser muito beneficiada. Portanto, a Simpar tende a se beneficiar com essa normalização da curva de juros, com uma melhora no cenário macro global, e também com esse processo de desalavancagem por parte da companhia. Eu poderia entrar muito mais a fundo aqui no case de Simpar, mas se eu fizesse isso o vídeo ficaria muito longo. Por conta disso, eu vou deixar aparecendo aqui no card esse vídeo aqui, onde eu expliquei muito mais no detalhe essa minha tese sobre Simpar e inclusive dei alguns números ali falando sobre esse processo de desalavancagem da Simpar e mostrando qual é o potencial de valorização da companhia com um simples processo de desalavancagem. Antes de falar qual é a terceira ação, eu quero te lembrar de dar uma conferida nos links, tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Em momentos de mercado conturbado, a melhor coisa para a gente ter é o auxílio de um profissional do mercado. E se você quiser ter o meu auxílio para passar com mais tranquilidade por esses momentos de turbulência e para surfar da melhor forma possível os momentos de bonança, aqui nos links no comentário fixado e na descrição do vídeo, tu vai encontrar o formulário para minha mentoria individual e também o formulário para minha assessoria de investimentos. Caso você tenha a partir de R$300 mil de patrimônio investido e quer que eu seja o seu assessor de forma gratuita, preencha o formulário que depois eu mesmo entro em contato com você e a gente bate um papo para se entender melhor. A última ação dessa lista que eu tô olhando com muito carinho e é uma das minhas queridinhas é a nossa querida Eletrobras. As ações da Eletrobras também sofreram nos últimos dias por conta dessa piora no cenário macro. E eu vejo isso como uma grande oportunidade. Para fazer uma analogia aqui, na minha visão, a Eletrobras é como se fosse um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar jogando um jogo extremamente gripado. Todo mundo sabe que aquele cara joga bola, que é um craque, mas estando muito gripado, ele não consegue desempenhar da melhor maneira e pode inclusive confundir esse cara com perna de pau. E a Eletrobras é exatamente isso. Ela é a maior transmissora e geradora de energia do Brasil e da América Latina.
No entanto, a empresa foi privatizada há pouco tempo e ela ainda está lidando com muitos problemas que vêm do tempo quando ela era uma estatal. Por exemplo, a Eletrobras está lidando com um empréstimo compulsório que foi algo lá da década de 60 e 70 feita pelo governo federal, usando a Eletrobras como instrumento. Além disso, tem todo esse ruído de uma tentativa do governo de intervir na Eletrobras, o que todo mundo sabe que o governo não vai conseguir fazer. Por outro lado, quando a gente olha os balanços da Eletrobras, dá para ver claramente que a empresa está ganhando eficiência trimestre após trimestre. Ela vem endereçando essa questão dos empréstimos compulsórios, vem diminuindo esse estoque, o que é muito importante, vem fazendo programas de demissão voluntária justamente para aumentar a sua eficiência e reduzir os seus custos, e a empresa também está entrando muito forte nos leilões de transmissão. No último leilão de transmissão que teve, a Eletrobras ganhou lotes muito interessantes e com um deságio muito bom, ou seja, isso garante uma receita futura muito importante para a companhia e para os seus acionistas. Na minha visão, a Eletrobras é um dos cases com a melhor relação risco-retorno da atualidade. O risco é muito controlado, justamente porque a empresa atua em setores muito perenes, muito previsíveis e que dão muito dinheiro, enquanto o potencial de retorno é muito grande, justamente porque a Eletrobras tem muita eficiência para colher nos próximos trimestres. Eu tenho muito claro na minha cabeça que nos próximos 5 ou 10 anos, a Eletrobras vai ser uma das maiores, se não a maior, pagadora de dividendos da nossa bolsa. E quem está comprando agora está justamente plantando para colher ali na frente. Eu também poderia entrar muito mais a fundo no case de Eletrobras, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aparecendo aqui no card esse outro vídeo aqui, onde eu explico no detalhe essa tese de investimento em Eletrobras e por que a Eletrobras é hoje a maior posição da minha carteira. Essas são as 3 ações que eu estou olhando com muito carinho para aproveitar esse momento atual de pânico no mercado. E só para deixar claro, tem algumas outras ações que eu também estou olhando e inclusive estou comprando nesse momento. Mas essas 3 aqui que eu selecionei são aquelas que eu acredito que tem uma relação risco-retorno muito favorável e inclusive podem trazer um retorno interessante já no curto prazo com a normalização da curva de juros. Se você quer saber quais são as outras ações que eu também estou olhando e estou comprando, aí eu te aconselho a se tornar membro do canal. Se tornando membro do canal, você vai ter acesso ao nosso Telegram exclusivo para os membros, onde lá eu falo um pouco mais abertamente sobre o que eu estou fazendo e também consigo conversar e tirar dúvidas com os membros do canal. Portanto, torne-se membro e tenha acesso a esse canal exclusivo que está excelente, está cheio de informação e conteúdo muito relevante. E por fim, também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou familiar que tá panicado, tá com medo do cenário atual, achando que o Brasil vai acabar e que a bolsa nunca mais vai subir. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.